Eu acredito que a grande pergunta desse século, dessa década, né, que a gente está indo tudo tão rápido, vai ser: o que é que estamos buscando? O que a gente realmente quer? Quando a gente não tem grana, a gente busca o dinheiro. E aí a gente tem dinheiro e fica tudo bem. E aí quando a gente não tem um relacionamento, aí a gente busca um relacionamento, alcança o relacionamento e daí fica tudo bem. Daí a gente tem um relacionamento e tá tudo bem, e você busca uma família. E daí tá tudo bem. Só que tem uma coisa dentro de você, uma coisa dentro de você que você não consegue explicar, que é um vazio que, por mais pleno aos olhos externos, por mais pleno que você esteja diante de todos os olhos, inclusive o seu, porque quando você olha ao redor e você fala: cara, eu já passei tanta coisa e eu cheguei aonde eu quero, aonde eu quis, ter uma vida confortável, com uma família bacana, ter grana para poder fazer o que você quer, ter uma família, um cara que te respeita, uma família bonita. E o que me falta? E o que está me faltando? E aí você começa a entender que não é só sobre as coisas exteriores, é muito maior, é muito mais, com, muito mais profundo. Não é complexo, mas é muito mais profundo. E ao mesmo tempo que é profundo, é muito simples de poder se ver. É muito fácil, é muito visível, desde que você olhe para dentro de você. Eu lembro que quando eu estava passando o meu deserto, que eu já sabia o meu chamado, né? Eu já sabia o porquê que eu vim aqui, qual a razão de eu estar aqui nesse planeta. E ainda assim eu protelei, eu briguei com isso, eu não quis fazer. E eu acredito que isso acontece com muitas pessoas, por isso que eu estou postando esse vídeo, porque eu tenho absoluta certeza que isso vai transformar muitas vidas, né? Então, quando eu estava passando o meu deserto, que eu não precisava, porque eu já sabia qual era a minha missão, eu já sabia qual era o meu propósito, eu já sabia tudo, mas ainda assim, por medo, né, eu não fiz o que tinha que ser feito. Então, o meu deserto foi bem deserto mesmo. Houve dias que não havia água real. Houve dias que não havia água real. Mas enfim. E aí quando eu falei, cara, eu não tenho mais nada para perder. Eu vou fazer. Foi quando eu comecei a fazer e as coisas começaram a fluir. Mas enfim, eu não vou falar de bens materiais, de família feliz, de relacionamento feliz. A gente precisa entender sobre liberdade, a gente precisa entender sobre propósito real de vida. E hoje a gente começa a ter um entendimento maior dessa transição que a humanidade está passando, dessa transição necessária que a humanidade está passando, porque assim, não tem como correr. A gente que entende o nosso chamado, eu não vou nem falar deserto, porque naquela época não era deserto, eu passei realmente um inferno, porque aquilo me incomodava e as coisas que estavam ao meu redor me incomodava, buscava fuga onde não tinha fuga, e aquilo foi se aprofundando de tal maneira que eu precisei passar por aquilo tudo para poder entender que o falar, o rasgar o véu era extremamente necessário, primeiro para mim, que não aceitava quem eu era, que não aceitava porque eu venho de uma família religiosa, então eu tinha que, no meu subconsciente, na minha mente, eu tinha que ser daquela forma e eu não conseguia ser daquela forma, porque eu não sou aquela forma, eu não sou aquela modelagem. E aí
as coisas foram ficando pior e que eu sempre prezei pela liberdade, sempre prezei. Então, o meu chamado, o meu propósito está diretamente ligado a isso, a você ser livre, a ser, enfim. E explicar que Deus ele não vai mudar o que ele é, ou porque ele é, e você também é. E aí a gente começa a entender viver o nosso chamado e realmente viver o que está escrito. Cara, até a Bíblia fica mais fácil. E não é sobre 500 mil conhecimentos, não é sobre milhões de livros, não é sobre os seus estudos que você fez e que você não fez nada com aquilo, porque não mudou nada para você. É fácil, é você olhar a natureza, ver o fluxo que as coisas funcionam. Você quer ser uma pessoa sábia, você não precisa ler milhões de livros. Se você quer uma sabedoria real, sincera, verdadeira, você não precisa de milhões de livros ou milhões de palestras. Você precisa simplesmente parar e olhar a natureza, olhar o fluxo do universo. Quando você olha o fluxo do universo, você vê o quão simples é, a simplicidade que as coisas funcionam, a fluidez que elas têm, a perfeição que elas têm. Então, se você quer viver o perfeito hoje, se você quer viver o paraíso hoje, se você quer ser salvo hoje, se você quer ser tudo isso, todas essas promessas que tem lá e que você não vai viver em nenhum outro lugar que não o aqui e o agora. É o aqui e é o agora, porque Deus não existe será no tempo de Deus. Você vai viver o paraíso ou o inferno, a escolha é sua, aqui e agora. Porque não é sobre ter, não é sobre status, é sobre ser, é sobre quem você é. Você tem que transformar a sua vida e você tem que transformar a vida das outras pessoas no tempo delas, de acordo com o que elas são. Não, você não precisa transformar, mas você precisa clarear, porque se você é a luz do mundo, se você é a claridade, você é o caminho, você tem que abrir a boca, você tem que falar o que, qual é a liberdade delas, o que elas são, na verdade, o que elas são, para que elas possam ter um entendimento, a compreensão do real poder delas, do real delas, do que elas são. Então, quando você passa a entender esse tipo de coisa, você só simplesmente vai e você flui. E as coisas vêm de maneira tal. A paz que transcende o entendimento, sabe? Aquela parada. Eu não preciso me preocupar com nada. Eu não tenho por que me preocupar com nada. A treta do que acontece fora do que eu sou não é minha, é do universo. A minha parte é cuidar do meu interior, é do que eu sou. Eu faço o meu trabalho de casa e o universo faz o trabalho dele. E tá tudo bem. Então hoje, o que eu quero deixar claro para vocês é: você não precisa parar de correr atrás das coisas que você quer, não precisa. Pelo amor de Deus, não faça isso, não é nada disso que eu estou falando. Mas olha para você, olha para o seu interior, olha mais para você. Olha mais. Geralmente o seu chamado, o seu propósito, a sua missão, ela está ligada diretamente às suas maiores limitações, aos seus maiores defeitos. Quando você entende o quem eles são, trata eles, trata essas limitações, essas sombras que você tem, tudo é transformado. E a partir do momento que você tratou as suas sombras, não tem outro, não tem outro. Você é luz. Você é farol, tá? É isso. Então é isso.